O Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo e também do futebol gaúcho. Pelo Clube Esportivo, joga sábado a última rodada, pelo Estadual Juvenil A, não tem mais chances de classificação e agora ficamos na expectativa se o clube vai jogar ou não o Estadual B. Se estiver em regulamento, que é obrigado o clube jogar, não tem como escapar, vai ter que continuar a disputa. Se não tiver esse item no regulamento, aí nós ficamos na dúvida, porque é ano de eleição, tudo trocando no Clube Esportivo, nova diretoria deve assumir, e aí não sabemos se vai ter sequência a categoria sub-17, se fala em criar um júnior, mas a minha opinião é que não deve parar, e sim dar sequência nas categorias de base, Cristiano Fronza, Fábio Tuchê, que apesar de não estar conseguindo trazer resultados em pontuação, mas está trazendo jogadores e ajudando o Clube Esportivo na categoria principal, o profissional, a ter atletas disputando pelo Clube Esportivo. O ano que vem temos divisão de acesso, e sabemos que o Esportivo precisa montar todo o seu elenco novamente. Apenas 2 jogadores do Esportivo têm contrato, Kelvin e também Renan Pedrado, os 2 que têm contrato com o Clube Esportivo. O time aqui de Bento não jogará o segundo semestre, então lá no final do ano vai ter que trazer mais 25 jogadores, dificultando, sendo a primeira dificuldade para formar o time e jogar a divisão de acesso. Falando em divisão de acesso, hoje se encerra o primeiro turno, em Farroupilha, quem tiver coragem, um belo jogo, mas tiver coragem de encarar o frio, Brasil contra o Guarani de Venâncio Soares, um jogo direto. Se o Brasil quiser chegar com chances para subir a primeira divisão, tem que vencer dentro de casa o Guarani, que vem de Vitória, e lá em Vacaria jogam Glória contra a equipe do São Gabriel. Mais umas 2 semanas aí saberemos quem é a equipe que subirá da divisão de acesso. Pelo BGF, jogando no último sábado em Guaíba, foi derrotado pelo placar de 4-3. Infelizmente o Wanderlei está com problemas em seu elenco de lesões. Ainda Kevin estava suspenso e Fernandinho e Paulo Renato jogaram no sacrifício para tentar ajudar a equipe aqui de Bento a buscar 3 pontos, que era computado, esses 3 pontos lá em Guaíba com o BGF, mas infelizmente não veio a vitória. E ontem lá no treinamento do Wanner, que continua tendo dificuldades, nós conversamos com ele, que ele faz essa avaliação da derrota. No qual a gente não mereceu, em nenhum momento a gente foi superior à equipe do Guaíba. A gente tentou pegar o jogo, até porque era um jogo no qual a gente apostava muito, nos 3 pontos, em cima daquilo que a gente se propõe, e tinha passado para o grupo também, de pontuação. Felizmente não aconteceu, a gente está com muita dificuldade em relação ao Fernando e o Paulo, e eles foram para o sacrifício novamente, e a partir daquele jogo agora não sei se eu vou poder contar com eles, definitivamente a gente tem que parar, Mas o jogo passou, a gente acabou não ganhando o jogo, buscamos um empate. Eu acho que a única vez que a gente teve superior foi no goleiro Linha, onde fez os 2 gols, E depois de uma desconcentração e aí até no desgaste do próprio Fernando, no final do jogo a gente não conseguiu manter. Mas é algo a se passar, a gente tem que fazer uma semana boa e fazer um jogo diferente, Até porque o jogo de sábado é um jogo grande, é um jogo de quem não perdeu em casa dentro do campeonato, que somos nós, e um jogo numa equipe invicta na Série Ouro, Então é um grande jogo. Preparar minha equipe da melhor maneira possível, esperando a gente estar no limite, para fazer um jogo competitivo e continuar invicto dentro de casa e buscar a pontuação que a gente deseja. Wanner também comenta de Paulo Renato e Fernandinho. Os 2 não devem treinar durante a semana e jogar apenas no sábado para tentar ajudar a BGF em busca de 3 pontos contra a líder e invicta equipe de Ibirubá. As dificuldades estão aí, cara. Importante que a gente continue numa situação boa, E a gente vai fazer de tudo para ganhar o jogo dentro de casa, Até porque a gente é muito forte aqui, independentemente de quem está. Então vamos valorizar aqueles que estão, eles são muito importantes, eles sabem da importância. E se eles chegar na hora e se colocar à disposição, que eu acredito muito neles, são mais 2 que eu preciso muito, Mas continuamos tranquilo, trabalhando, em cima daquilo que a gente se propõe, em cima daquilo que a gente tem de trabalho, com uma intensidade não é a necessária, teria que ter uma necessidade maior, de entrega, de intensidade de grupo, mas a gente tem que fazer
com aquilo que a gente tem. Então, valorização de grupo a todo momento e a gente tem que trabalhar pensando em continuar vencendo dentro de casa. O BGF precisa da torcida, né, no próximo sábado para manter o 100% de aproveitamento dentro de Bento Gonçalves. Claro que é um adversário que não perdeu para ninguém ainda, né, nem para as equipes da Liga, está invicta na competição, mas eu acredito que Paulo Renato e Fernandinho vão para o sacrifício novamente, vão ajudar o BGF e vamos sair ainda com 100% de aproveitamento no próximo sábado. Pelas competições amadoras aqui de Bento Gonçalves, amanhã tem rodada do Distrital de Futsal lá no Barracão com 4 jogos, iniciando às 19 horas, rodada dos veteranos. Na sexta, continua o masculino livre e no sábado, a categoria feminina. Nós falando em Distrital, ontem teve a primeira reunião do Distrital de Futebol de Campo. 9 equipes estiveram representadas lá no ginásio municipal: Eulália, Ouro Verde, Faria Lemos, Tuiuti, Inter da Leopoldina, Flamengo de São Valentim, Estrela da Serra, Sertorina e a equipe do Barracão. Não se fizeram presentes a Paulina, Vale Aurora e a equipe do São Pedro. Uma das, vamos dizer assim, as duas principais novidades foi a extinção do quadro B, né? Então agora as comunidades terão apenas uma equipe na categoria livre e também que foi liberado nesse quadro A 3 atletas de outras cidades. Acho que, na minha opinião, vai aumentar e muito a qualidade do distrital, apesar de algumas equipes se contrárias a essa decisão. Foi uma imposição tomada pela secretaria. Também foi já anunciado a categoria sub-18 e também a categoria veteranos, essa que vem dando certo, e também foi anunciado, se tiver equipes, se tiver comunidades que queiram disputar o Master acima de 50 anos, a secretaria está à disposição para realizar também mais essa categoria. Os jogadores da Copa Amizade, que aí estavam na expectativa de poder jogar o distrital também, já foi tomada a decisão, não poderá, quem jogou a Copa Amizade, não pode jogar o distrital de futebol de campo. Apenas uma brecha que a secretaria falou lá, e aí vão ter que tomar a decisão se vão liberar ou não, foi a equipe do 8 da Graciema, que jogou a Copa Amizade esse ano. Se liberarem a equipe do 8, eles jogam o distrital esse ano e o ano que vem não participam da Copa Amizade. Porém, se isso acontecer, né, se liberarem a equipe do 8, a equipe da Paulina também quer que o União, a atual campeão da Copa Amizade, faça isso, já que Edgar é presidente da Paulina, capitão da equipe do União, e no último sábado, quando eles foram campeão, ele falava sobre isso. Na verdade, a gente tem uma proposta para fazer para a Secretaria de Esportes. Como o Ipiranga da Paulina não tem capacidade, condições de trabalhar com uma equipe de veteranos e uma de livre, a gente queria que o União representasse o Ipiranga da Paulina no quadro A e não jogasse a Copa Amizade ano que vem como o Cruzeirinho e o 8 receber essa proposta. A gente gostaria muito, a gente vai estar conversando com a diretoria do União, que é um pessoal amigo nosso que está sempre aqui, e se a Secretaria aceitar, eu acho que vai ser de grande ajuda aqui para o Ipiranga. Uma das boas novidades foi, vamos dizer assim, a presença na reunião do Flamengo de São Valentim com Amarildo Tibola, Edson Batista e também Gilmar Roman. Então, estavam em 3 lá prestando muito atenção e devem voltar a disputar essa competição. E nós conversamos com o presidente, Amarildo Tibola, que ele fala se o Flamengo volta ou não, mas enfim, estavam presentes na reunião. Não, a gente, por estar na reunião, já é um passo a mais, né? Mas a gente, aquilo que eu falei para o Nairo, para o secretário, a gente quer ouvir, né, a opinião dos clubes. Acho que essa fórmula de um time só, rodada dupla, facilita, né, o trabalho da comunidade, fica mais fácil para os clubes também, né? É uma boa ideia, nós estamos aqui hoje ouvindo essas ideias e a gente tem uma reunião no clube, né, para decidir, mas nós temos vontade de voltar, entendeu? A tendência é essa. Não temos uma certeza ainda, porque precisamos ouvir também a diretoria toda, né? Mas a intenção é voltar. Também foi levantada a possibilidade de convidar o Rosário de Pinto Bandeira para disputar essa competição. Porém, se liberarem o Rosário, eles poderão pegar atletas apenas nascidos, trabalhadores
aqui de Bento Gonçalves. Vão ter que se adequar às regras das demais equipes. Que eu fico, né, na minha avaliação dessa reunião muito positiva, de 8 a 10 equipes devem participar do quadro A e voltar com força. É a minha expectativa que o Distrital de Futebol de Campo possa vir forte e ser como era antigamente, com muitas equipes e com um bom nível técnico. Pela Copa Amizade, né, encerrando no último sábado, campeão, a equipe do União bicampeã, repercutiu muito nas redes sociais. Fica aqui mais uma vez os parabéns para a equipe do União, para a equipe do Colorado, que ninguém esperava, ficou na segunda colocação, Capivara, que ficou na terceira, enfim, parabéns a todas as equipes que ficaram na primeira divisão. E agora vamos aguardar se em 2016 terá mesmo a primeira e a segunda divisão da Copa Amizade. Pela Libertadores Nordeste, próximo domingo, a final, né, segundo jogo, lá em Nova Pádua, no Travessão Curuzu, Ferroviário contra a equipe do Barracão. O time aqui de Bento terá que reverter, né, a derrota por 1-0 que aconteceu no último domingo. Qualquer vitória por um gol de diferença leva para a prorrogação. 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, todas as vitórias com diferença de um gol da equipe do Barracão. Prorrogação, se aí persistir um empate na prorrogação, penalidades máximas. Empate dá o título para o Ferroviário, uma vitória maior de um gol ou qualquer vitória do Ferroviário dá o título para a equipe que vencer a partida. Mas estou confiante na equipe do Barracão, estou sentindo uma mobilização, todos os jogadores se encontrando, tem reunião essa semana, né? Enfim, a mobilização é grande, todos à disposição de Fernando Agostini, e sabemos que o treinador Éder Zanin não terá Lauro e também Gavião à sua disposição. Esses dois estão suspensos e vão desfalcar a equipe do Ferroviário. Lembrando, quem quiser ir a Nova Pádua, o jogo começa às 14h45. Para encerrar, o Citadino de Pôquer, que aconteceu no último final de semana, César Veiga foi campeão. Parabéns ao César, que foi campeão, mas também parabéns ao Muricy, que é o organizador dessa competição e arrecadou muitos quilos de alimento para sortear, para doar, né, para uma entidade beneficente aqui em Bento Gonçalves. Então, parabéns também aos jogadores de pôquer, tá certo? Então, quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser ver vídeos e notícias, acesse o nosso site, que é www.atvc.com.br. E eu volto aqui na sexta-feira repercutindo aí essa grande final entre Barracão e a equipe do Ferroviário. Então, um bom restinho de semana a todos e até sexta-feira.